Olá, trabalho apresentado, o Sustentare UIPS 2024, área temática sustentabilidade em suas múltiplas dimensões. O título do trabalho é Modelagem da distribuição de carapa guianensis, Albu meliace, no Brasil, implicações para a conservação. Os autores são Jéssica Figueira Oliveira e João Antônio Assis de Santana Batista. Bem, falando um pouquinho sobre fragmentação, a destruição e até a fragmentação de hábitats e as mudanças climáticas globais, e entre outras ações antrópicas, são alguns fatores que vão contribuir para a perda da biodiversidade. E não é somente a perda, mas o rompante entre as relações ecológicas. Como resultado, muitas espécies vão desaparecer antes mesmo de serem oficialmente descritas, ou seja, a extinção da espécie sem mesmo daquela espécie seja descrita, né, oficializada, como resultado de tais mudanças rápidas e intensas, de acordo com Ceballos et al., 2015. Então, o que é MDE? MDE é a sigla para Modelagem e Distribuição de Espécies e vai utilizar conjuntos de dados de espaço temporal, de ambientes, né, fatores bióticos e abióticos que vão influenciar na dinâmica de populações, seja dos indivíduos, possibilitando o desenvolvimento de novos métodos, de acordo com de Marco e Nóbrega 2018. O Já, tá? Traz esses extratos e uma linha que ela desenvolveu dentro da Natura Ecos foi a Andiroba, tá? Trazendo o potencial da Amazônia em evidência. É importante também dizer que a Andiroba faz óleo, velas, cremes, sabonetes, tá? Então, o objetivo do nosso trabalho é o dado significativo no desenvolvimento do modelo da distribuição de espécies e sua ampla aplicação em questões ecológicas, bem como sua expansão para outras áreas do conhecimento nos últimos anos. Esse estudo tem como principal objetivo estimar a distribuição potencial de carapa guianensis no Brasil, visando a conservação de seus recursos genéticos e ao uso sustentável. Então, como é que foi feita essa pesquisa? Essa pesquisa, inicialmente, ela parte de baixar dados, tá, dessa espécie. Onde é que essa espécie foi inventariada? Tá? A gente utilizou o aplicativo o Core Team R4.4.1 e baixamos o pacote TDIR e DeepLear, tá? E removemos as coordenadas duplicadas e erradas e também sem lote, ou seja, vazios. Os dados das espécies foram obtidos no GBIF, totalizando 5.424 observações com 181 variáveis. Inicialmente filtrados para o Brasil, resultou em 907 observações. Em vez de 5.424, caiu para 907, totalizando 181 observações. E em seguida, aplicamos um filtro para a América do Sul, totalizando 907 observações e 181 variáveis. A filtragem de latitude e longitude reduziu mais ainda, tá, essas observações para 905 e caiu abruptamente para 2. A aplicação da função DropNA para remover valores ausentes, o que resultou em 353 observações, mantendo o número de variáveis. Por fim, a função unique foi utilizada para eliminar valores duplicados, mantendo o número de variáveis em 2 e reduzindo o número de observações para 212, ou seja, chegamos ao crivo de 212 observações. A matriz de dados foi organizada e separada em uma tabela, separadas por ponto e vírgula, que a gente chama de CSV. Aqui ao lado temos as variáveis, tá? Que são 19 variáveis, tá? Bioclimáticas, mas não utilizamos todas, só 19. Só utilizamos esses dois algoritmos, mas existem outros, como o GLM e até o Random Forest, que é bem utilizado. Então, para o treinamento do teste dos modelos, os dados de ocorrência foram divididos em 75% e 25% dos dados de ocorrência total. Em relação ao Maxent é um algoritmo da mesma denominação para criar modelos de distribuição independente para cada espécie. Esse algoritmo calcula a probabilidade de ocorrência da espécie com base na distribuição de máxima entropia. Maxent, máxima entropia, que aproxima-se de uma distribuição uniforme. No caso da carapa guianensis, a execução do algoritmo resultou num AUC 0,87, segundo METS, um ponto
de vista prático são os valores de AUC, podem ser interpretados como indicadores de qualidade do modelo. Os valores que chegam ali aproximadamente entre 0,90 e 1 são considerados excepcionais, ou seja, de altíssima qualidade, enquanto 0,80 e 0,90 são classificados como muito bons. Veja que você chegou ali em 0,87, então significa que é um modelo bom, não é excepcional, é bom. Então, o teste estatístico TSS foi utilizado para avaliar a acurácia do modelo, ou seja, o quanto esse modelo é preciso da carapa guianense, resultando em 0,63. Ele sugere uma boa acurácia do modelo. O TSS varia entre 1 e 1 negativo, onde o valor que indica 1 é um ajuste perfeito do modelo, conforme descrito por Shabani, Kumar e Ahmadi em 2018. Ou seja, chegou ali perto de 1, 0,6, está um pouco próximo, então, ele é bom. Se tivesse em 1, seria perfeito. Portanto, o valor obtido indica que o teste, o modelo, tem uma boa performance, tá? Em relação à distribuição da espécie. E 12. Vamos lá. Em relação ao BioClean, o AUC dele foi de 0,81 e o TSS de 0,6. O AUC é considerado bom, com uma boa acurácia, de 1 negativo a 1 indica valores próximos a 1, representando um ajuste perfeito do modelo, conforme descrito como Shabani, Kumar e Ahmadi. Assim, o valor do TSS indica uma performance relativamente sólida na previsão de distribuição de espécies. No entanto, esses valores não superam o do Maxent. Então, aqui está uma contrapartida. O Maxent, ele é bom, ele é superior ao BioClean, mas o BioClean não é ruim. Tá? Pode-se utilizar os dois modelos? Pode, mas o Maxent ainda tem, ele destoa um pouco. Em relação à elaboração, à confecção dos mapas dentro do R, de acordo com o algoritmo que foram dois selecionados, tanto o Maxent como o BioClean, a gente percebe que a barra lateral aqui, ela vai exibir uma escala tonal de cores. Temos lilás, anil, verde, amarelo. Então, veja, quanto mais perto de 0,80, mais certeza, a maior precisão que aquela espécie ocorre naquele local. Tá? Veja que essa espécie, ela ocorre mais na área da Amazônia, tá? E aí tá umas implicações que a gente trabalha com aspectos ecológicos. Aquela espécie gosta daquele solo, aquela espécie pode ser distribuída por só animais presentes na Amazônia. Como é a dispersão dessa espécie? Será que os ambientes estão muito fragmentados e ela só ficou presa naquele bioma? Então são perguntas, né? São problemas que podem ser formulados, hipóteses que podem ser formuladas, e a partir do estudo da modelagem pode ser respondido. Então, a garapa, ela é uma espécie nativa da Amazônia, mas ela não é endêmica do Brasil. Mas ela predomina nas regiões do norte, especialmente Acre, Amazonas, Amapá e Pará, mas também está ali presente um pouco no Nordeste, especificamente no Maranhão, pois apresenta maior ocorrência da carapa guianensis, sendo geralmente encontrada em várzeas e áreas alagáveis. Então aqui você percebe que essa espécie, ela meio que depende da umidade. Ela não iria acontecer em locais muito quentes, com solo muito erosivo, rachado ou que não tenha umidade suficiente. Ela é uma espécie muito exigente em relação à distribuição e à quantidade de água do local. Tá? E em relação aqui ao modelo do Maxent, só terminando, também é possível notar alguma adequação nas regiões próximas ao Cerrado e na faixa litorânea do Nordeste. Em menor intensidade, ela também pode ocorrer no Sul, certo? Que possui um clima subtropical, apresenta também baixa probabilidade de ocorrência. Só porque apresenta baixa probabilidade não significa que ela ocorra, tá? As temperaturas mais frias, especificamente durante o inverno, não são favoráveis para essa espécie, pois ela está adaptada para um clima tropical, ou seja, tem que ter a presença da umidade e tem que ter a presença do calor. Esse é o contraponto da espécie. Em relação ao BioClean, a gente pode estimar que a distribuição potencial dessa espécie, né, como eu já havia dito anteriormente, ela é mais uma espécie do bioma do bioma amazônico, certo? E ela tem essa necessidade de ocorrer em áreas subtropicais. Bem, em relação
ao Maxent é um dos métodos mais utilizados na modelagem e distribuição de espécies, demonstrando um bom desempenho em comparação aos outros métodos. Nos últimos anos, o uso de modelos de distribuição de espécies tem ganhado maior relevância em estudos de biodiversidade, como identificação dos hotspots de biodiversidade e seleção de áreas representadas para a conservação. Bem, veja como eu havia dito anteriormente que o Maxent ele teve dados altos, pouco elevados em relação ao BioClean, mas isso não significa que o modelo do BioClean seja um modelo ruim. Os dois foram validados, porque passaram na métrica. Mas se eu fosse, se como pesquisador escolher, escolheria o Maxent. Tá? Com uma crescente conscientização sobre o uso sustentável de recursos naturais e o interesse global por produtos certificados, é de extrema necessidade expandir os estudos sobre exploração econômica e sustentável de espécies nativas da flora brasileira, tornando cada vez mais urgente e, nesse contexto, destacar a importância e incentivar práticas de manejo sustentável. Como podemos utilizar a espécie carapaguianensis em ações mitigadoras de conservação? Tá? Isso aqui é um conjunto de ideias que podem ser corroboradas com outros profissionais, engenheiro ambiental, engenheiro de produção, biólogo. Então, uma equipe multidisciplinar para que gerir esses processos em cima dessa espécie, Carapaguianensis. Como eu dei um exemplo aqui, o recurso mais utilizado da Carapaguianensis é o óleo. Como podemos trabalhar em cima dos produtos, os insumos que a Carapaguianensis dá, sem explorar a espécie e danificar o bioma? Certo? No mais, essas são as nossas referências e muito obrigada.